ABBA é um grupo sueco de música pop que surgiu em Estocolmo em 1972, composto por Agneta Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Annie Frid Lindstad. O nome do grupo é um acrônimo formado pelas iniciais dos primeiros nomes de cada membro. Eles se tornaram um dos grupos de maior sucesso comercial na história da música, dominando as paradas mundiais de 1974 a 1982. ABBA venceu o Eurovision Song Contest 1974 no The Dome, em Brighton, Reino Unido, marcando a primeira vitória da Suécia no concurso. Eles são o grupo de maior sucesso a ter participado do Eurovision. Desde então, ABBA conquistou popularidade com suas músicas cativantes, letras simples e um som único caracterizado pela harmonia das vozes femininas e pela técnica wall-off sound, desenvolvida pelo produtor musical Phil Spector. Björn e Agneta se casaram meses antes da formação do quarteto, enquanto Benny e Frida se casaram em 1978. Os 4 membros conciliaram suas obrigações artísticas com suas novas famílias. Suas gravações tiveram um enorme impacto comercial, tornando ABBA o grupo de maior sucesso da gravadora Universal Music Group e a banda que mais vendeu discos nos anos 1970. O ABBA foi o primeiro grupo pop europeu a alcançar sucesso em países anglófonos fora da Europa, principalmente na Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Canadá e, em menor medida, nos Estados Unidos. No entanto, durante o auge de sua popularidade, os 2 casamentos chegaram ao fim e essas mudanças se refletiram em sua música, com letras mais profundas e um estilo musical diferente. O grupo experimentou um declínio comercial, o que levou à decisão de encerrar as atividades em dezembro de 1982, marcando a última aparição do quarteto. Depois de um período de menor interesse do público, vários álbuns de compilação foram lançados na década de 1990, impulsionando o retorno do grupo ao topo das paradas. Em 2020, a ABBA anunciou oficialmente seu retorno com novas canções, marcando a primeira vez em 38 anos que lançaram um álbum. O grupo é um dos artistas mais bem-sucedidos da indústria fonográfica, vendendo milhões de discos. Suas músicas foram interpretadas por diversos artistas e serviram de base para o musical Mamma Mia. ABBA é um ícone em seu país de origem e desempenhou um papel importante na expansão do gênero Europop. Sua popularidade abriu caminho para outros grupos do mesmo gênero, culminando com a entrada do ABBA para o Rock and Roll Hall of Fame. Como surgiu o grupo ABBA? Benny Andersson era membro da banda sueca de pop rock Stars, muito popular na Suécia durante os anos 60, com direito a um enorme séquito de fãs, especialmente entre as adolescentes. Enquanto isso, Björn Ulvaeus era o líder de uma banda skiffle chamada Ottenani Singers. Depois de se cruzarem algumas vezes em estúdios e concertos, Benny e Björn decidiram tentar compor juntos. Uma das canções compostas, Stay It Easy To Say, tornou-se um hit para os Stars, fazendo com que Björn participasse em alguns dos concertos. Chegou a ser sugerido que as duas bandas se fundissem, mas nunca aconteceu. Stig Andersson, empresário e produtor dos Ottenani Singers e fundador da Polar Music, acreditou que Benny e Björn teriam um maior potencial se trabalhassem juntos e encorajou-os a compor mais canções. Foi produzido o álbum Lika, Felicidade, lançado pela mesma Polar Music. Agneta Faltskog era a integrante mais jovem do ABBA e já com uma carreira solo, tendo composto e interpretado sucessos suecos ainda na adolescência, além de ter feito o papel de Maria Madalena na montagem local de Jesus Christ Superstar. Compondo, gravando sucessos e fazendo turnês pela Suécia, inevitavelmente acabaria por se encontrar com os Ottenani Singers numa das suas viagens, e apaixonou-se por Björn. O casamento dos dois, em 1971, foi considerado o casamento do ano na Suécia. Já Annie Frid Frida Lindstad era uma cantora que decidiu participar numa competição de talentos, vencendo o torneio. Na época, a Suécia estava a mudar a direção do trânsito do lado esquerdo para o direito e foram transmitidos uma série de concertos para que as pessoas ficassem em casa e não enfrentassem as estradas na noite da mudança.
Convidada para se apresentar na TV com sua canção, a sua carreira musical decolou. Pouco tempo depois, conheceria Benny Andersson e começariam uma relação. Benny convidou-a para cantar com Agnetha no álbum Lika, mas as duas cantoras não foram creditadas. Em abril de 1970, os quatro estavam passando as férias em Chipre, quando começaram a cantar uma música para se divertir na praia e terminou em uma apresentação improvisada para as forças da paz da ONU que estavam na ilha, tornando-se a primeira apresentação dos futuros membros do ABBA. Em setembro de 1970, o álbum Lika foi lançado, creditando apenas a dupla Bjorn e Benny. Para promovê-lo, lançaram singles como Det Kangen Dr. Jalpa e Tanke on Jordan Vorium com Agnetha e Frida como vocalistas, no qual obtiveram um sucesso moderado. Finalmente, em 1º de novembro de 1970 em Gotemburgo, os quatro apresentaram um show chamado Festfolk, que em sueco significa festa de pessoas ou casais ocupados, recebendo boas críticas. Juntamente com outros números, o quarteto cantou um sucesso de Bjorn e Benny, Ei, Gummy Man e canções de seus próprios álbuns. O show não capturou a atenção do público, e depois de uma pequena turnê na Suécia, os quatro decidiram se concentrar em projetos individuais. No começo dos anos 1970, apesar de estarem casados, Bjorn e Agnetha tinham carreiras musicais separadas. Mas Stig era ambicioso e estava determinado a entrar no mercado internacional, algo a que artistas suecos até então não estavam acostumados. Em 1972 ele encorajou Bjorn e Benny a comporem a canção Say It With a Song com a voz de Lena Andersson, que conquistou o 3º lugar no Festival Eurovisão da Canção. O sucesso dessa canção em vários países, porém, convenceu o produtor Stig Andersson de que estavam no caminho certo. Bjorn e Benny continuaram a compor e fizeram algumas experiências com novos tipos de som e arranjos vocais, que chegou a alcançar algum sucesso no Japão. Uma das canções foi People Need Love, com vocais das mulheres que agora tinham muito mais destaque do que anteriormente. Todos os envolvidos se entusiasmaram com o novo som e Stig lançou a canção como um single, creditado a Bjorn e Benny, Agnetha e Anni Frid. O disco alcançou a 17ª posição nas paradas suecas, o suficiente para convencer a todos de que eles alcançariam alguma coisa. Em 1973 eles decidiram tentar de novo o Festival Eurovisão da Canção, agora com a canção Ring Ring. O trabalho no estúdio foi conduzido por Michael Betretal, que experimentou novas técnicas de produção e deu origem a um som totalmente novo para o ABBA. Stig providenciou que Neil Sedaka e Phil Code traduzissem a letra para o inglês, e eles estavam confiantes de que seria um vencedor certeiro, mas, mais uma vez, 3º lugar. Apesar disso, o pseudogrupo lançou um álbum chamado Ring Ring, ainda com a estranha denominação Bjorn, Benny, Agnetha e Frida. O disco vendeu bem, e o compacto de Ring Ring foi um sucesso em diversas partes da Europa, mas Stig acreditava que o verdadeiro sucesso só poderia vir com um reconhecimento nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Por essa época, Stig, cansado de nomes estranhos, também já havia começado a se referir ao grupo simplesmente como ABBA. Em 1974, novamente eles participaram do Festival Eurovisão da Canção, agora inspirados pelo glam rock que crescia na Inglaterra. Waterloo era uma canção assumidamente glam, produzida por Michael Betretal com os mesmos aparatos. Bem mais experientes, eles agora estavam mais bem preparados para o concurso e tinham em mãos um álbum completo, e já lançado, quando o concerto aconteceu em Brighton, na Inglaterra. A canção fez com que pela primeira vez os britânicos parassem para prestar atenção no grupo. Waterloo foi a primeira canção do ABBA a alcançar o 1º lugar na Inglaterra, também foi lançada nos Estados Unidos, chegando à 6ª posição. Mas a empolgação do momento não se manteve, e os compactos seguintes So Long e Honey não se saíram tão bem. Somente com o lançamento do 3º álbum, ABBA, e a canção SOS o grupo mostraria os primeiros sinais de que estavam destinados a mais sucesso. SOS firmou de vez os ABBA nas paradas inglesas, onde a canção ficou entre as 10 mais, e desvinculou o grupo da imagem de banda de um único sucesso.
Mas o sucesso maior viria em 1975, com praticamente todos os compactos entrando nas paradas, situação que ficou ainda melhor quando Mamma Mia chegou ao primeiro lugar na Inglaterra, em janeiro de 1976. Nesse meio tempo, a banda lançou o álbum Greatest Hits, apesar de só possuir 5 canções entre as 40 mais tocadas nas paradas da Inglaterra e dos Estados Unidos. O disco incluía Fernando, uma versão anterior havia sido gravada em sueco por Anni Frid, em 1975, no álbum solo Frida Ensson, exceto nas versões suecas e australianas da compilação. Na Suécia, a canção teria que esperar até ao lançamento de The Singles, The First 10 Years, em 1982, para surgir cantada em inglês e creditada aos ABBA. Na Austrália, a faixa foi incluída na versão local do álbum A Rival, de 1976. O novo álbum representou um novo nível de complexidade e comprometimento tanto nas composições quanto no trabalho realizado em estúdio pelo ABBA. De A Rival, surgiram vários sucessos, um após o outro, como Money Money Money, 9 You e Dancing Queen, o sucesso mais duradouro e conhecido mundialmente. Na época do lançamento, o ABBA já era extremamente popular na Inglaterra, em boa parte da Europa e também na Austrália, que, de certa maneira, quase adotou o ABBA, mas ainda era pouco reconhecido e tocado nos Estados Unidos. Dancing Queen foi o único sucesso do ABBA a atingir a primeira posição nas paradas daquele país. Em 1977, o novo disco ABBA, The Album foi lançado para coincidir com o lançamento de ABBA, The Movie, um registro da turnê australiana do grupo. O álbum foi recebido pelos críticos um pouco mais friamente, mas mesmo assim deu origem a vários sucessos, incluindo The Name of the Game e Take a Chance on Me, que atingiram o topo das paradas na Inglaterra. The Album também trazia a conhecida Thank You for the Music, que em 1983 seria lançada como compacto na Inglaterra, além de ter sido lado B de Eagle nos lugares onde esta última foi lançada como compacto. Em 1978, o ABBA já gozava da fama de superastros. Naquele ano, o grupo lançou um compacto isolado, Summer Night City, contendo a última canção deles a alcançar o primeiro lugar na Suécia. O compacto chegou próximo do topo nas paradas inglesas, mas deixou o terreno preparado para a jogada disco do ABBA com o lançamento de Voleys Vols, na primavera de 1979. Este álbum marcou uma leve diminuição da popularidade do grupo na Inglaterra e na Europa, mas trouxe a eles mais atenção por parte dos Estados Unidos. Mesmo assim, os sucessos que alcançaram as paradas foram vários, incluindo Chiquitita, Does Your Mother Know, Voleys Vols e Have a Dream. Ainda naquele mesmo ano, o grupo lançou uma nova coletânea de sucessos, Greatest Hits Volume 2, que trazia uma faixa exclusiva, Gimme Gimme Gimme, Amen After Midnight, uma canção do grupo no estilo disco. Ainda em 1979, o ABBA faria uma turnê pelos Estados Unidos e pelo Canadá, tocando para públicos colossais, com enorme sucesso, mas talvez um pouco tarde demais. Até 1979 uma série de turnês levou suas músicas de volta às paradas do Reino Unido, onde ficaram cerca de 160 semanas. O lançamento de 1980, Super Trooper, trouxe e apresentou ao público uma grande mudança no estilo do ABBA, com uma presença maior de sintetizadores e letras mais pessoais. O álbum bateu um recorde na Inglaterra em relação à pré-venda. Mais de 1 milhão de cópias haviam sido reservadas antes mesmo do lançamento. A expectativa havia sido originada por The Winner Takes It All, o 8º número 1 do grupo na Inglaterra, o primeiro desde 1978. Também ajudou para isso a letra da canção, escrita por Bjorn e alegadamente inspirada na separação dele e de Agneta. Pela primeira vez uma canção do ABBA falava de um assunto tão particular e também apresentava um clima de melancolia tanto na letra quanto na canção. O compacto seguinte do disco Super Trooper também chegou ao primeiro lugar. Outra faixa do álbum, Lay All Your Love On Me, foi lançada em 1981 como compacto de 12 somente em alguns lugares e, assim como Super Trooper, chegou ao topo das paradas estadunidenses. Uma coletânea de sucessos cantada em espanhol foi gravada também nesta época.
Gracias por la música inclusive vendeu muito bem na América Latina. O último álbum de estúdio do ABBA, The Visitors, de 1981, mostrava uma maturidade maior nas composições e também uma seriedade maior nos temas tratados, apesar da qualidade musical permanecer a mesma. Além da faixa título The Visitors, que citava comunismo na União Soviética, as canções falavam sobre envelhecer, perda da inocência, um pai que observa seu filho crescer e outros assuntos semelhantes. As melodias e os arranjos ainda eram contagiantes, mas a mudança de estilo se refletiu numa queda nas vendas. O último compacto de grande sucesso mundial foi One of Us, em dezembro de 1981. E embora a imagem do grupo nessa época fosse a de uma banda em declínio, o ABBA ainda atraía grandes multidões, principalmente na Europa, e até poderia ter seguido em frente se não fosse a tragédia pessoal da banda. Agora os dois casais estavam divorciados, situação que se refletia em canções como The Winner Takes It All e One of Us. No verão de 1982 os integrantes da banda se reuniram para gravar um novo álbum, mas acabaram se decidindo pelo lançamento de um álbum duplo com todos os sucessos. Foram incluídas apenas duas novas canções, Under Attack e The Day Before You Came, a última canção gravada em conjunto pelo ABBA. O disco duplo The Singles, The First 10 Years chegou ao primeiro lugar nas paradas de discos no Reino Unido e também foi um sucesso mundial. Outras duas faixas foram gravadas no mesmo ano, e in the City Just Like That. Apesar das gravações terem sido finalizadas, somente In the City foi lançada comercialmente, em uma coletânea de 1993. E apesar dos insistentes pedidos dos fãs, Bjorn e Benny ainda não se decidiram a lançar Just Like That. À medida que os integrantes começaram a buscar novos projetos, o grupo foi gradualmente se afastando definitivamente. Benny e Bjorn colaboraram com Tim Rice na composição do musical Chess. Agnetha e Frida partiram para a carreira solo. Em 20 de janeiro de 2016, todos os 4 integrantes originais do ABBA fizeram uma aparição pública no restaurante Mamma Mia The Party em Estocolmo. Em 6 de junho de 2016, os 4 membros do ABBA apareceram juntos em uma festa privada no Bernsalonger em Estocolmo, realizada em celebração ao 50º aniversário do primeiro encontro de Benny e Bjorn. Agnetha e Frida cantaram a música do ABBA The Way Old Friends Do antes de dividirem o palco com Benny e Bjorn. O manager britânico e criador do American Idol, Simon Fuller, anunciou em um comunicado em outubro de 2016 que o grupo estaria se reunindo para trabalhar em uma nova experiência de entretenimento digital. O projeto apresentaria os membros em sua forma de avatar realista, Batars, com base em sua turnê no final da década de 1970 que deve ser lançado na primavera de 2019. Em 27 de abril de 2018, os membros anunciaram que haviam gravado 2 novas músicas. Em setembro de 2018, Bjorn Ulvaeus revelou que as 2 novas canções, You Should Have Faith in You e Don't Shoot Me Down, bem como mencionado especial de TV, agora chamado ABBA, Thank You for the Music, All Star Tribute, seriam lançados não antes de março de 2019. Em janeiro de 2019, Ulvaeus revelou que as 2 canções ainda não haviam sido finalizadas, sugerindo uma data da mixagem final no inverno de 2019 e a possibilidade de uma terceira canção. Em junho de 2019, Bjorn anunciou que a primeira nova canção, e vídeo contendo os Batars, seria lançada em novembro de 2019. Em setembro de 2019, ele afirmou em uma entrevista que haviam agora 5 novas canções do ABBA, a serem lançadas em 2020. No início de 2020, Anderson confirmou que pretendia lançar as canções em setembro de 2020. Em abril de 2020, Ulvaeus deu uma entrevista dizendo que, após a pandemia de Covid-19, o projeto dos avatares havia sido adiado por 6 meses. Em maio de 2020, 5 das 8 canções originais escritas por Benny para o novo álbum já foram gravadas por Agnetha e Frida, e há um novo videoclipe, com uma nova tecnologia nunca antes vista, que custou 15 milhões de libras, e cuja data de lançamento está sendo decidida. Qual música do ABBA você gostava mais?
Deixe nos comentários. Nos ajude a produzir mais conteúdos como este, compartilhe, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Obrigado por assistir. Até a próxima!